Oi, pessoal. Já botei aqui para gravar, boa tarde. Vou então iniciar a gravação da nosso tópico 9, né? Filocefalópodes. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de Zoologia de Invertebrados 2, né? Semana passada vimos o módulo... Estou aqui tentando compartilhar, ó. Vimos o módulo gastrópoda, né? A classe gastrópoda. E que não está aparecendo. Quem sabe faz ao vivo, né? Agora vai. Aí está a nossa aula de cefalópoda, classe cefalópoda dentro de conchífero, né? E vamos falar brevemente, né, da classe monoplacófora, também dentro de conchíferas, e o poliplacófora, que é parafilético ali, os conchíferas, né? Lá como uma classe mais basal e ancestral, né, dos conchíferos. E como a gente já viu lá no início, a classe, o filo molusco, ele é monofilético. Então aqui, ó, de um ancestral comum derivaram todas as classes de moluscos, né? E poliplacófora tá ali, né, como um clado parafilético desse grupo de conchíferos, né? Monoplacófora também, né? Justamente por ser uma única valva, sem torção, ele tá lá parafilético com gastrópoda e cefalópoda, e a gente vai ver que tem uma relação, né? De grupo irmão entre gastrópoda e cefalópoda, assim como tem entre bivalve e escafópoda. Retomando aí as camadas da concha, né? Uma camada mais externa, perióstraco, uma camada mais interna, no meio, né? E a camada mais interna é aquela que faz ligação, que está ligada com o manto, né? A camada nacarada. E entre o manto e essa camada nacarada é onde se forma a pérola, né? É importante vocês lerem e retomarem como a formação das pérolas, né? Então, o grupo basal dos poliplacófora, né, é um grupo bem interessante, mas é uma pena que não temos exemplares na nossa coleção, né, para vocês visualizarem, mas eles são marinhos, né, e conhecidos como os quítons. Eles são formados por uma única concha e essa concha é um conjunto de placas calcárias, né? Então, vocês podem ver ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas calcárias que formam essa concha do quíton dorsal,
né? E na parte ventral tá aqui embaixo o corpo mole, com o pé rastejador muscular, né? E essa morfologia do corpo, ela é própria para a vida em costão rochoso, né? Que é o ambiente de vida dos quítons. Então, eles ficam bem aderidos ao costão, e aí, quando vem, né, o evento de uma onda, né, eles conseguem se manter como se fosse um efeito de vácuo, né, que faz num... fugiu o nome. Numa ventosa, né, que fica grudada ali. Foi essa... como se fosse assim, o corpo, né, o corpo mole com o pé musculador, faz essa ventosa e ele fica aderido ao substrato do costão rochoso. E aí uma diversidade, né? O número de 8 placas é fixo, né? O que vai diversificar entre as espécies é a ornamentação dessas placas, né? A forma, a largura, se tem presença de estrias ou não, que é feita então a identificação das espécies. 7 ou 8 placas, né? E aí esse cinturão que é o final dessa, que marca, né? O final dessa concha calcária e o início do corpo mole. E na parte ventral a gente tem aqui anterior à boca, esse sulco paleal, que é o sulco que faz essa da junção, né? Do limite da concha com o corpo mole, e um pé rastejador e muscular. A fisiologia interna ela não difere dos demais gastrópodes e moluscos, né? Internamente a organização das vísceras é a mesma do monoplacófora, né? Ou do gastrópode arqueobrânquios, né? Que é aquele chapéu de chinês que não tem torção. Então, uma cabeça anterior com tentáculo com olhos, né? Uma boca com rádula, eles também têm o hábito de raspador do microfitobentos e filme bacteriano do costão, né, através da rádula, com o estômago, as glândulas digestivas, um ânus, um intestino, né, com ânus terminal na parte dorsal, a cavidade do manto é dorsal, onde fica localizado a brânquia, né, e é ali que faz a entrada e saída da água para o fluxo nas lamelas branquiais e trocas gasosas, né, oxigenando a hemolinfa, que então circula, né, até o coração, onde é bombeada para um sistema circulatório aberto, né, e essa hemolinfa banha todos os órgãos e o manto, né, que é o corpo mole, oxigenando as células e depois retorna para essa cavidade para ser oxigenado, né, no processo de respiração branquial. O nefrídeo, que é o sistema excretor, que fica aqui paralelo ao intestino, né, retirando as excretas nitrogenadas do processo de digestão. A cavidade celomática, que é ali onde está localizado o coração, né, e a gônada. E todo esse espaço aqui, que está begezinho mais claro, é o manto, o corpo mole do animal. Né? E quando a gônada está desenvolvida, quando o indivíduo está em fase de maturação, todo esse espaço aqui é preenchido pela gônada desenvolvida. E olha que interessante, chamando a atenção para os feixes musculares, que fazem essa ligação do pé rastejador com o manto que está ligado ali com a concha. Né? Então, é que faz que dá o movimento do pé rastejador com a parte interna, com a massa visceral. Então, essa é a morfologia do Polyplacóphora, né? Que é um grupo mais primitivo, mais basal dos moluscos. Uma classe, né? E aí, chamando a atenção para a rádula, né? Que é uma projeção, como se fosse uma língua, né?
que é projetada através de músculos retratores da rádula, ela é projetada para fora e tem os dentes. E esses dentes eles podem variar dependendo da espécie e do hábito alimentar. Daí aqui mostrando um pouco da diversidade, né, das espécies. Elas podem ter essas ornamentações, essas estrias na concha, né? Aqui, esse cinturão pode ser ornamentado. Tudo isso são irradiações adaptativas, né, que ocorreram nos processos evolutivos, dependendo dos ambientes que esses animais habitam, né? E aqui um interessante para ter uma noção de escala, né, do tamanho desses poliplacóforos, dessa espécie. Tem espécies que chegam até o tamanho da mão, que já são maiores, né? E realmente eles são um grupo bem interessante, né? Não tão presentes aqui nos nossos costões, né? Mas em regiões tropicais eles são mais comuns, áreas de Recife, costão do Nordeste, costões, né? Do Nordeste, eles são mais comuns em regiões mais tropicais. E o grupo monoplacófora, já dentro de conchífera, né? Ele é parafilético com os demais conchíferas, justamente por ser composto por uma única válvula, né? E sem torção, sem o processo de torção ou esterilização. Né? Ele tem esse umbo, que é característico, né? Do monoplacófora. Aqui um pé bem rastejador, a região da boca com a antena, os músculos, né? Que ligam o corpo, o pé rastejador com o manto, que também é o pé rastejador. Também são animais bem comuns em costão rochoso, até pela morfologia, né? Eles ficam bem aderidos ao costão. E a fisiologia interna não é diferente também de um gastrópode, um arquétipo do gastrópode, dos moluscos, como a gente tem visto, né? Eles são de respiração branquial, pois são aquáticos, e a mesma disposição morfológica, né, e fisiológica. Não tem muitas mudanças, né? E um pouco da diversidade desses monoplacóforas. Gostaria que vocês me respondessem uma questão. Pode mandar essa resposta no fórum lá do módulo cefalópode. Qual é a diferença desse monoplacófora para o gastrópode do chapéu de chinês, do Archaeobranchiata, né? Aquele grupo mais basal dentro de gastrópode. Diferença morfológica eles têm monoplacófora com aquele grupo mais basal de gastrópode, dentro da classe Prosobranchia. Vamos ver quem vai me responder isso no fórum. E agora, então, chegamos, né, na classe foco desse módulo, que é a classe cefalópoda, né? Então, céfalo, né, quer dizer cabeça, poda, pés. Os pés na cabeça, né? Na verdade, os pés, aquele pé rastejador do gastrópode, né, evoluiu para tentáculos. Lembro lá na filogenia dos moluscos, aquela árvore filogenética, que gastrópode é grupo irmão de cefalópode, né? E que eu falei na última aula que, apesar do filo molusca ser monofilético, ter um ancestral comum, esse clado cefalópoda, gastrópoda e as classes dentro de gastrópode não são subclasses, né, dentro de gastrópoda, não são monofiléticas e parafiléticas, porque elas foram vindo de um processo evolutivo que uma classe deriva da outra. Elas não têm um ancestral comum, que de um ancestral comum surgem as classes. Uma classe dentro de gastrópode, subclasse, vai surgindo a partir de outra, né? E cefalópode, né,
e gastrópoda, diferentemente, têm um ancestral comum, por isso que elas são grupos irmãos. Então, eles tiveram um ancestral comum. Desse ancestral, um originou gastrópode, e daquele mesmo ancestral sofreu mutações e desenvolveu, né, surgiram os cefalópodes. E aí, desse ancestral, o pé muscular desse ancestral sofreu mutações, né? E esse pé se transformou nos tentáculos e passou lá para frente da cabeça, né? Então, imagine aquele gastrópode ancestral, arquétipo ancestral de gastrópode, né? Foi passando por vários processos de mutação, né? Até que o pé muscular foi lá para a parte anterior e o pé derivou os tentáculos, né? E a concha do gastrópode, né? Internalizou. Todo o corpo mole passou para fora, né? E internalizou a concha. E aí surgiram as classes dentro de cefalópoda, né? Que nós vamos ver agora. Então, basicamente, a anatomia corporal do cefalópode é uma cabeça bem desenvolvida, com os tentáculos, que são modificações dos pés musculares, né? E uma massa visceral que está dentro desse manto, todo esse corpo aqui, ó, é o manto. Isso aqui é uma expansão do manto em forma de nadadeiras, né? E internamente a esse manto, a esse corpo mole, é que estão as vísceras. Mas ele não é um animal de corpo mole, não é um molusco. Como que ele pode ficar reto assim, horizontal na água? Ele devia estar todo derretido, desmanchado, porque ele é um corpo mole, né? Justamente porque internamente aqui tem a concha interna, que a gente vai ver que é chamada de pena nas lulas, dando sustentação, né? No caso, aqui mostrando a foto de baixo, né? Essa cabeça bem desenvolvida, com esses tentáculos, né? Que são musculares, porque são modificações do pé muscular, e olha o olho bem desenvolvido, né? Com retilíneo, cristalino, né? As lentes, né? Então ele tem uma visão bem aprimorada, né? Diferente dos demais moluscos. Então o grupo cefalópode, ele é o grupo mais derivado que tem dentro dos moluscos, né? É o mais evoluído no sentido de derivado, né? Não mais evoluído no sentido de melhor, né? Porque ele tem tanto sucesso evolutivo quanto as outras espécies, tanto que todas estão aí até hoje, bivalves, gastrópodes, né? O sucesso evolutivo dessas classes não tem comparação de melhor ou pior ou mais evoluído, né? Mas se a gente fala mais evoluída, é nesse sentido de mais derivada, é uma classe que surgiu depois, né? Dentro do grupo dos moluscos. E aí o Nautilus, né? Que é um grupo bem particular, né? Dos cefalópodes, onde a concha daquele ancestral gastrópode, né, daquele ancestral que também é ancestral comum de gastrópode, a concha espiralizada se modificou numa concha com câmeras internas, que a gente vai ver, né? E aqui os tentáculos e a cabeça bem desenvolvida. E aqui internamente nessa concha com câmeras, né? Aonde está disposta a massa visceral, nessas primeiras câmeras aqui. Depois a gente vai ver como que funciona o Nautilus. E o polvo, né? Então, ela tem 3 tipos de presença de concha. Nas lulas é uma concha internalizada, no Nautilus é uma concha externa, né? Com câmeras de ar, e o polvo perdeu a concha, né? Por isso que é esse animal de corpo mole, realmente o polvo, né? Que ele fica aí todo desmanchado no fundo do mar, né? Quando o polvo toma forma e toma posição, quando esse manto interno, né? Esse manto, esse corpo mole enche de água pelo sifão. Essa abertura que entra a água, depois a gente vai ver outras fotos melhores, né? Enche essa região do corpo mole aqui do manto, né?
e depois joga essa água por esse sifão aqui e que dá o jato propulsão. E é quando ele consegue se levantar. Mas ele não tem nenhuma estrutura interna de sustentação, né? O polvo é realmente um animal de corpo mole, né? Bens a Deus que nós vamos poder ter a nossa prática e manusear no nosso polvinho lá mesmo em formol, né? É interessante você estar analisando o polvo. E a concha é ausente. Parece, né, diz algumas literaturas, que aqui na região da cabeça, isso aqui é a cabeça, né, é onde está localizada a concha, internalizada. É uma concha vestigial, um vestígio de concha, né? Mas dá para se dizer que ela é ausente ou vestigial. Então, vamos passando aqui. Então, dentro de cefalópoda, né, tem os ectococleados, quando a concha é interna, no caso do Nautilus, né, e endococleados, quando a concha é interna, lulas, e no polvo, que é ausente ou vestigial. Anatomia, anatomia interna, a fisiologia dos cefalópodes, né? A principal diferença para os demais moluscos é a circulação fechada, né? No mais, eles têm na parte anterior uma boca com a presença de rádula, né? Aí ele tem a presença de uma glândula salivar que auxilia na digestão, né? A maioria dos cefalópodes são predadores, né? Então tem uma mandíbula bem desenvolvida, que a gente vai ver depois, né? Formando um bico, que chama aqui essa estrutura, essa mandíbula, né? É ligado por um músculo e faz uma projeção dessa mandíbula para fora, que é chamado bico, né? E ainda auxiliado para alimentar, como auxiliar da alimentação, para rasgar a presa, né? Ainda a presença da rádula. Uma glândula salivar que auxilia esse processo de digestão, né? Um estômago, esôfago, o estômago, né? Intestino e o ânus terminal. O coração aqui que faz um bombeamento e todo um sistema de circulação fechado, né? Estamos vendo aqui, isso aqui é tudo dentro daquele corpo mole da lula, né? Aqui, ó, toda essa parte interna aqui é onde tem a massa visceral. Por fora é o corpo mole e aqui é a massa visceral. Depois a gente vai ter uma imagem aí da pena, né? Aqui tá mostrando a concha, ó. A concha fica nessa posição, que é a pena internalizada, que dá sustentação para esse corpo mole, né? E aqui internamente as vísceras, a gônada também, tudo isso aqui é cavidade do manto, é espaço, né? Que quando a gônada matura, todo esse espaço interno aqui é preenchido pela gônada. E aqui na parte dorsal, ventral, aqui é dorsal, né? Dorsal, aqui na parte ventral um par de brânquias. E o sifão, então a água entra aqui pela lateral, circula pelas brânquias, tem as trocas gasosas e a água sai pelo sifão. O sifão, como um canal, ele propicia a formação do jato propulsão, né? Ele joga essa água com pressão pelo sifão e dá a propulsão para o movimento de deslocamento tanto da lula quanto do polvo e dos náutilos, né? Os braços ou tentáculos, né? Os braços não têm ventosas e os tentáculos têm ventosas, né? E servem tanto para auxiliar na reprodução quanto para alimentação, né? Para capturar as presas. Esses tentáculos maiores aqui, eles são bem usados pelos machos, né? Para fazer a reprodução com a fêmea, a cópula. Aqui o polvo, né? Então, os braços ou tentáculos, né? Modificados. Que é o pé, né? Modificado em tentáculos. A cabeça, a boca tá aqui, ó, ventral, né? Como aqui na lula a boca também tá aqui internalizada, né?
aqui centralizada, a boca do polvo é aqui embaixo, né? E a cabeça tá aqui, ó, aqui os olhos, aqui tá o crânio, depois a gente vai ver. E toda essa região aqui é a massa visceral, isso que não é a cabeça. A cabeça do polvo tá aqui, ó. Essa região aqui mais abaulada é a massa visceral, é onde estão as vísceras. Assim como nessa parte aqui da lula, né? Embaixo, horizontal ali tá corpo mole, a massa visceral interna, logo atrás da cabeça, aqui também, aqui tá no polvo também, a cabeça e aqui a massa visceral. Então, corpo ou massa visceral, cabeça e os tentáculos. Aqui, né, ventral, tanto no polvo como na lula, a boca, com esse bico córneo, que é uma mandíbula, né, que é projetado para fora para alimentação. Então, os braços têm ventosas, né, e os tentáculos não têm ventosas. E os braços são usados, então, tanto para alimentação, como para defesa, para locomoção, né? E os tentáculos funcionam mais para reprodução, que são esses longos aqui, né? Para agarrar a fêmea. Mas acabam também auxiliando na movimentação, né? Mas eles têm um papel bem importante na reprodução das lulas. Então, aqui a cabeça, com o olho bem desenvolvido, braços com ventosas e tentáculos sem ventosas, só essas ventosas aqui na ponta dos tentáculos, elas são levemente modificadas das ventosas dos braços, né? Esse funil ou sifão, que é por onde sai a água para o jato propulsão, né? E todo o tronco aqui que é o corpo mole, que é o corpo do animal, né? E internamente onde estão as vísceras. E aqui sinalizando, né, a posição da região onde fica a pena dorsal. Mesma coisa, uma outra visão, né? Lateral, posição dos olhos, da cabeça, o funil que é o sifão, né? Então a água entra aqui pela lateral, circula aqui na região das brânquias, que é ventral, e sai pelo sifão. Né? O que temos de diferente aqui são essa presença dessas manchas ao longo do corpo, que são os cromatóforos, né? Que são células sensoriais, né? Ligadas com células musculares, né? Que sofrem expansão e mudam de coloração dependendo do ambiente, que é para camuflagem, né? De polvos e lulas, né? Auxiliando tanto para camuflagem como para afugentar predadores. O corpo dele modifica de cor, né? Através desses cromatóforos, que são células sensoriais. E aqui, ó, que eu queria dizer que os tentáculos, né, aqui na ponta dos tentáculos, diferente das ventosas dos braços, né, tem esses anéis córneos, que também auxiliam para o macho e a fêmea se fixarem, né, durante a reprodução. E também auxiliam, né, para manusear e pegar as presas. Daí aqui, mostrando, quando eu falo a pena, né, que é essa concha internalizada das lulas, então quem já teve a possibilidade de limpar uma lula, né, quando a gente tira a cabeça, arranca aqui a cabeça, né, e internamente tem aqui toda a cavidade do manto, corpo mole, manto, tudo isso aqui, internamente é a cavidade onde estão as vísceras, é possível retirar, então, essa pena interna, né, que fica aqui dorsal, que dá sustentação para as lulas. Assim também como nas célpias, né, que é esse grupo, né, de célpias, elas são intermediárias entre o polvo e a lula, mas elas não ocorrem no Brasil, né, mas é a mesma estrutura, né, a diferença é na formação desses tentáculos, no número de tentáculos orais. E o polvo, então, é sem concha, por isso que ele fica aí, todo esse corpo mole, né?
Os tentáculos é que dão essa sustentação no corpo. Aqui a massa visceral, o corpo caído, porque não tem nenhuma concha dando sustentação, né? A não ser quando entra água por essa cavidade, que ele tem maior sustentação desse corpo, desse tronco, né? E a cabeça é isso aqui, ó. Aqui que é a cabeça do polvo, né? Com os olhos, e aqui a gente vai ver que ele tem uma estrutura para proteção do crânio, tá? Por isso que aqui parece, né, que é mais rígido, realmente é uma estrutura calcificada que dá proteção para o crânio, que a gente vai ver, que esse olho desenvolvido, né, esse olho está ligado com também um cérebro, um sistema nervoso bem desenvolvido, tá? Dos polvos, que é o que diferencia dos demais moluscos, né? Lembra lá do polvo da copa, né? Que escolhia o gold, uma coisa assim, né? E realmente os cefalópodes, eles têm um sistema nervoso muito desenvolvido, né? E um cérebro bem organizado nas conexões neurológicas. E o Nautilus, que é a concha externa, né? Mas aqui os tentáculos também orais, né? E o olho bem desenvolvido. Lula e Sélpia, né? Então, conjunto de braços e tentáculos, tem 5 pares de braços ao redor da boca, pode ser chamados também de braços orais, ao redor da cabeça, e 4 braços curtos e fortes e um par de tentáculo maior dorsal. Então, tem esses, aliás, 4 pares ao redor da cabeça e 4 pares ao redor da boca, que são os braços orais, né? E um par de tentáculos, então eles estão no grupo dos decápodes, né? Com 5 pares de tentáculos, braços e tentáculos, né? E nos braços, tanto os braços, os 4 braços orais e os 4 pares de braços orais e 5 pares de braços da cabeça, que são esses externos aqui, ó. Então, tem esses braços que saem da cabeça e os braços que saem do redor da boca, né? Eles têm ventosas, que são esses discos adesivos, né? E os tentáculos, que é aquele par maior, tem discos diferenciados, né? Das ventosas. E nas sélpias não tem os tentáculos, né? Tem só esse conjunto de braços orais e braços da cabeça. Aqui de novo a anatomia, né, das lulas. Então a água entra aqui pela lateral do manto, circula pelas brânquias e sai pelo sifão. Aqui a boca com o bico, né? Que é essa mandíbula, que é ligada por músculo e é projetada para fora, e também a rádula, né? Que compõe aí o aparato bucal. E daí o esôfago, tubo digestivo, nefrídeos, estômagos, né? E o coração com um sistema circulatório aberto. Aqui o coração, né? Que bombeia o sistema circulatório fechado, aliás. E a pena aqui dorsal. E todo esse espaço aqui, né, é a cavidade do manto, que é preenchida pela gônada no período de maturação. E aqui, ó, chamando a atenção para os tentáculos, né, um par de tentáculos que tem essas células, essas estruturas diferenciadas para discos adesivos, né? Diferente dos decápodes, que são a sépia e lulas, né? Os polvos têm 8 braços com ventosas, né? 4 pares de braços com ventosas. E aí um pouco uma anatomia diferenciada, dependendo da espécie, né? Que tem essa ligação entre os tentáculos, né? Essa não tem, né? Mas sempre os polvos com 8 braços ou 4 pares, né? De braços. Ou tem braços, no caso, né? Tentáculos no caso da lula. São bentônicos rastejantes, enquanto as lulas e as sélpias são planctônicas, né? Elas têm capacidade de natação, de sustentação na coluna d'água, né?
mas dependendo das correntes, as lulas não conseguem sobrepor a força da corrente, são carregadas, né? Mas também, dependendo, elas conseguem sobrepor a força da corrente e também são nécton, né? Que nadam, têm uma capacidade de natação na coluna d'água. Aqui, olha que interessante esse polvo, né? Os tentáculos, os braços com as ventosas, né? E aqui, mas aqui que é o corpo mole, né? Então, o que dá essa sustentação se ele não tem concha? É a água. Então, a água tá enchendo toda essa parte do tronco, né? Que é, que é o corpo mole, que é o manto, e onde estão as vísceras, né? E aí, ó, quando tá cheio de água, ele consegue dar essa sustentação no corpo e por jato propulsão e movimento dos tentáculos, ele faz um movimento de deslocamento. Mostrando aí um zoom das ventosas, né? Dos braços, do polvo. Aqui, ó, chamando bem atenção para a região da cabeça, com o olho bem desenvolvido. Então, aqui que é a cabeça, né? E se a gente pegasse tipo, nesse polvo, né, conseguisse manuseá-lo, essa região aqui entre os olhos é bem dura, né? Porque ali tem uma calcificação para proteção do cérebro, né? Que é tão importante esse sistema nervoso para os cefalópodes, né? E o Nautilus, que é dentro daquele grupo que a concha é externa, né? Internamente diferente dos gastrópodes, que tem aquele processo de espirilização, né? No eixo vertical e torção 180 graus, os cefalópodes, eles têm essas câmeras internas, né? E reparem que entre essas câmeras internas tem um canal que se liga aqui. Esse canal, ele é preenchido por um tecido, que é uma modificação do mancho, então, do manto, né? Então, esse manto, que é esse fúnculo, né? Que é um tecido, ele circula, ele pega, né, toda essa porção aqui, faz um cordão de tecido que liga todos esses septos, né? Que vai fazer essa ligação dos septos. E aqui, cada uma dessa região aqui é uma câmera, né? Que é formada por septos e ligadas por um sifúnculo, que é um tecido, é uma expansão do manto. A gente já vai ver. Aqui, ó. Aqui está o corpo mole do Nautilus, né? E aqui o corpo mole, e aí por aquele canal ele faz um sifúnculo, um canal de tecido que passa todas as câmeras, né? Em cada septo tem um canalzinho e esse sifúnculo vai passando entre as câmeras, né? E ligando todas as câmeras. O que isso é importante, né? É por esse sifúnculo que tem entrada de água. E aí ele vai enchendo essas câmeras de água, né? Conforme a necessidade de subir ou descer na coluna d'água. Então, quando ele quer afundar, enche todas as câmeras, aumenta a densidade, ele afunda. Se ele quer subir, ele esvazia, ele tem o controle, né, dessa água, esvazia as câmeras, aí essa concha fica mais leve e ele flutua. Então, o movimento do Nautilus é descer e subir, descer e subir. E esse mesmo sistema que é utilizado em submarinos, né? Por isso que o submarino faz esse mesmo movimento, sobe, enche as câmeras, desce, esvazia as câmeras, sobe, né? E a anatomia, o restante da anatomia é muito semelhante com os demais cefalópodes, né? Uma boca anterior com dente ou bico, né? Ou mandíbula ligada para um músculo que é projetável, também tem uma rádula acessória, uma boca com tentáculos orais, né?
uma entrada aqui de funil por onde entra a água, circula pelas brânquias e sai pelo funil também fazendo jato propulsão. Coração, sistema circulatório fechado. Depois vocês vão ver uns vídeos de Nautilus, vocês vão entender como que é essa espécie. Nada através de jato d'água, né? Jato propulsão. É um nadador lento. Né? E todo esse funcionamento da velocidade se dá pelo controle da água que flui entre as câmeras, né? Perdão, sistema digestivo. São predadores, né? Principalmente que tem aquela mandíbula e numa rádula aqui, ó. Uma mandíbula formando esse bico, né? Na boca, e aí numa rádula interna, que auxilia na dilacerar a presa. As presas são capturadas pelos braços, né? E tentáculos, os tentáculos que não tem ventosas, né? Os tentáculos do náutilo e os braços do polvo e braços e tentáculos das lulas, né? Então captura as presas, vocês vão ver também nos vídeos, né? E essa captura, esse comportamento predador, ele é muito associado, né? Com o sistema nervoso e com o sistema circulatório fechado. O sistema nervoso bem desenvolvido, né? Que ele consegue até, principalmente os polvos, né? Armar arapucas para suas presas, né? Ele faz estratégias de caça. No Nautilus, né? São 90 tentáculos que ele tem ao redor da boca. Função táteis, quimiosensoriais, né? E também para a função ali da alimentação. Não tem ventosas e nem os discos adesivos, né? Aí, o Nautilus, né? Capturando um caranguejo. Aqui mostrando o bico, então a boca com esse par de mandíbulas que formam esse bico. Tá presa, né? E aqui o saco a bolsa de tinta que fica na região posterior, né? Da lula, dos polvos, né? E serve para defesa. Então, quando esses organismos se sentem ameaçados, ele joga esse jato de tinta pelo ânus, né? E aí dá um efeito de ninja, né? E some. E também os cromatóforos, né? Como sistema nervoso para camuflagem e proteção também, defesa de predadores. Então, eles têm várias estratégias, né? Por quê? Porque uma vez que eles perderam a concha, são moluscos, são de corpo mole. E o polvo perdeu a concha, a lula, a concha internalizou, esse corpo mole fica muito vulnerável. O sucesso evolutivo para eles, né, terem se adaptado aos ambientes sem concha, tendo um corpo mole, foi através, né, do desenvolvimento, então, do sistema nervoso e comportamental aprimorado, né? Diferente lá, lembra dos aconchíferas? Caldo fluviata, lá os aconchíferas lá mais basais, né, dos moluscos, que não tem concha e não desenvolveram todo esse comportamento, né, ficaram restritos a ambientes bentônicos de áreas profundas, tanto que uma espécie é extinta e a outra classe bem rara, né, porque eles, corpo mole, sem concha e sem todo esse aparato nervoso, sensorial, comportamental, é um animal que é muito vulnerável à predação. Então, ele tem que ficar lá no ambiente, no mar profundo, enterrado, né, para garantir a sua sobrevivência. Então, a ausência de concha ou concha internalizadas no cefalópode, ela foi sucesso evolutivo porque teve como coevolução, né, a evolução no sistema nervoso, de um sistema circulatório fechado, que aí o sangue circula mais rápido, né, dá uma resposta motora energética para o músculo bem mais rápido que o sistema circulatório aberto, como ocorre nos outros moluscos, né? Então, já falamos um pouco aí da respiração ventral, né?
A água entra aqui pela lateral, circula pela brânquia e sai pelo sifão, já dando o jato propulsão. O sistema circulatório é fechado, então circula o sangue, né? Pelas brânquias, oxigênio, vai para o coração, o sangue venoso oxigenado vai para as artérias, circula nos órgãos, nos tecidos todos, né? E volta para o sistema branquial ali para oxigenação. E também circula aqui no cérebro, né? Que é importante, levando oxigênio, então, para todo o corpo de forma de um circuito fechado mais eficiente. E isso contribui para a resposta comportamental e sistema nervoso com cérebro bem desenvolvido, né? Então, aqui também, repetindo tudo, né? Essa anatomia dos cefalópodes. Aqui, mostrando o polvo, né? Da mesma forma aqui que eu quero mostrar, ó. Aqui está o cérebro bem desenvolvido, né? Aqui é a parte da boca, aqui, ó. Em amarelo, o cérebro bem desenvolvido. E em azul, aqui, esse crânio, que é essa estrutura de carbonato de cálcio, né? Que dá proteção, porque se é um cérebro tão importante, né? Para a visão, para o sistema nervoso relacionado ao comportamento dos polvos e cefalópodes em geral, ficar aqui na cabeça tão anterior, um cérebro tão importante num corpo mole, ficaria muito vulnerável, né? Então foi selecionado esses indivíduos que tinham essa proteção do crânio, né? Que garante aí mais uma maior proteção, então, para os polvos, né? Na lula também tem, mas ela é mais envolvida esse crânio nos polvos. Aí, aqui tem uma glândula de veneno, né? Algumas espécies podem ter, quando injetam, quando fazem o ataque às presas, né? Agarram a presa com sua mandíbula, também pode injetar um veneno paralisante. A bolsa de tinta fica aqui na região dorsal, a tinta eliminada pelo ânus. E as vísceras à disposição, né? Depois vocês fazem toda a revisão, ela é a mesma disposição dos demais cefalópodes, né? Que a gente já viu. Então, só para retomar, que a cabeça é essa região aqui, onde está a boca e o cérebro, e toda essa região aqui é o corpo mole, é o manto, né? Com a massa visceral. E sem a presença de concha, que é bem interessante, né? Então, aí, alto grau, né, de desenvolvimento do sistema nervoso, né? Uma forte cefalização dessa região, com o olho bem desenvolvido, né? Um crânio, eu tinha falado um crânio de calcário, né? Mas é cartilaginoso, né? É uma cartilagem, então, que faz aquela proteção do cérebro. Presença desses neurônios gigantes, né? Que tem lá o axônio, né? E o dendrito bem longo, então esses neurônios gigantes, né? Facilitam muito a transmissão do impulso nervoso, dando bastante agilidade, né? Na resposta motora a partir do sensorial, a partir da captura sensorial. O cérebro, ele é compartimentalizado, né? Cada porção do cérebro é responsável por uma percepção sensorial e por uma resposta, então isso facilita muito um comportamento elaborado, né? Além dos órgãos sensoriais, né? Cromatóforos, essa glândula de tinta, algumas espécies com bioluminescência. Então é legal vocês assistirem os vídeos, né? Para ver um pouco de toda essa diversidade. Esses sistemas de cromatóforo, né? É controlado por hormônios e estímulos nervosos. Então essas
é legal ver nos filmes, né? Porque esse cromatóforo ele é dinâmico e eles vão aumentando conforme os impulsos nervosos, né? Assim também como a bioluminescência. E são todas estratégias, né, morfológicas aí que surgiram no processo evolutivo como defesa, uma vez que ele não tem concha para proteger esse corpo mole, né? Essas estruturas, né, foram mutações que apareceram que se adaptaram, foram positivas, né, e por isso se fixaram nessas espécies e garantiram o sucesso evolutivo dos cefalópodes. A reprodução, né, são dioicos, né, tem sexos separados. O macho tem um esperma que é produzido no testículo, né, e leva até a vesícula seminal, que é e forma sacos de espermatóforo. E em algumas espécies, esse espermatóforo fica no epicótilo, que é um braço modificado para reprodução, né? Em geral, os braços dos polvos, né? As ventosas são par a par. No caso do epicótilo, que é o braço reprodutor, as ventosas são todas desalinhadas, né? E aí esse epicótilo, né, que é esse braço reprodutor onde fica os espermatóforos, essas bolsas de espermatozoide, o macho pode inserir esse tentáculo dentro da fêmea, como aqui, ó. Esse seria o braço reprodutor, hipocótilo, né, e tem os sacos espermáticos, né, e aí fecunda internamente a fêmea, ou também ele pode soltar, desgrudar esse braço do corpo, né? E esse braço, através de percepções químicas, consegue identificar a fêmea e entra dentro do corpo da fêmea, né? E aqui são aqueles tentáculos, ó, que eu falei que são utilizados para reprodução, para esse abraço nupcial das lulas, né? Aquele par de tentáculos modificados. A fertilização aí vai depender, pode ser interna ou externa, né? Interna quando tem esse epicótilo, que daí dos polvos, né? Que é inserido dentro da cavidade do manto da fêmea, ou em algumas espécies a fêmea libera os óvulos, né? E o macho espermatozoide, a fecundação é externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, né? Quando é indireto, tem a formação desses ovos, né? E aí ficam nessas desovas, né? E aí vão saindo os juvenilzinhos ali de lulas, né? Aqui uma desova de lula também, no fundo, né? Não tem cuidado parental. No caso dos polvos, tem espécies que têm cuidado parental. A fêmea desova, geralmente numa cova, num lugar protegido, e o macho é que faz o cuidado parental, né? Fica mexendo a água para ficar oxigenando a água e garantindo oxigênio para o desenvolvimento das larvas, dos embriões, né? E algumas espécies, o macho ou a fêmea pode morrer após a cópula, né? Aqui é o argonauta, que é dentro do grupo lá dos náutilos, né? Que também tem essa concha com as câmeras. Só que daí do argonauta, a concha não tem tanta impregnação do carbonato de cálcio, então é uma conchinha bem transparente, né? E mais leve. Nesse caso, a fêmea incuba os ovos, né? E fica carregando esses ovos incubados. Aqui mostrando o náutilo e aqui do ergonauta, né? Como que é a concha do Nautilus em comparação com essa concha do ergonauta. É o mesmo grupo, só que o ergonauta, essa concha é mais fininha.
mas internamente tem essas câmeras, septos e sifúnculo. Aqui mostrando um pouco da diversidade das lulas. A lula gigante, né? Então, essa variação de tamanho. A sépia, que é essa mistura de polvo e lula, né? Mas com 10 tentáculos, 10 braços e não tentáculos, né? Diferente do polvo, da lula. A lula tem tentáculos e braços, a sépia só tem braços. Octopus, né? Só tem braços também, mas aí 4 pares, 8 braços, né? Diferente das lulas e das sépias que tem 10. Um bicho muito lindo, né? Muito interessante os povos. Eu quero muito que vocês vejam os vídeos, né? Para conseguir identificar toda essa anatomia e fisiologia que a gente discutiu aqui nos vídeos, tá? O octopus aqui mostrando o sifão, o manto, né? Essa massa visceral, o olho bem desenvolvido. As ventosas, os náutilos. Muito legal vocês assistirem vídeos, tá? Do Nautilus se locomovendo. E aí, já vamos encerrando. Já deu uma horinha ali a gravação, já tá bom, senão fica até muito carregado no Teams, né? Vai demorar um pouquinho para carregar, mas aí tá feita a nossa aula de hoje de cefalópodes. Acompanhe lá as atividades do Moodle e fico à disposição para dúvidas no fórum de dúvidas de cefalópodes, tá? E semana que vem, amanhã não vamos ter aula, então essa aula já fica valendo aí para a aula do dia 8 também. E aí vocês têm tempo nesse período da aula para estar fazendo as atividades assíncronas. E semana que vem já está marcada a nossa tira dúvidas, né, no dia 14, e dia 14 vai ser a nossa aula síncrona, então a gente vai estar aqui no horário da terça-feira, das 15 às 17, e vai ser para tirar dúvidas do filo molusca, porque aí nesse dia 14 eu vou abrir o módulo da avaliação à distância, tá? Que é uma prova teórica com consulta à distância. E aí, nesse dia da nossa aula síncrona, no dia 14, eu vou estar explicando as questões, como vai ser para responder a prova, tá? Então, é importante aí a gente estar junto, síncrono para o dia 14 e para tirar dúvidas, tá? Então, estudem, façam as tarefas e bons estudos e fico à disposição.